Então já vamos logo de cara começar a falar do Verdão. E a gente vai mostrar na matéria do Edgar Alencar, então vai daí, Ed. A meteorologia acertou. Estava a mais de 30 graus antes de a bola rolar. Cada um com a sua estratégia, na arquibancada e também dentro de campo. Essa é uma reportagem de futebol, tá? Previsão do tempo já foi no SP1, daqui a pouco tem mais no Jornal Hoje. Mas é preciso falar de sol, de nuvens, de raio, para contar o que aconteceu aqui no estádio de Nova Jersey. Sobre o sol, jogadores e técnicos reconheceram o impacto. Linhas mais baixas, menos pressão, menos desgaste. Mas vamos falar de dois momentos quentes. Estevão quase fez o primeiro. Bateu pra fora! E o árbitro inglês Anthony Taylor deu o vermelho direto pro Veiga nessa jogada, no dia do aniversário dele, de 30 anos. Mas depois do VAR, mudou para um amarelo. O próprio Veiga postou depois. O juizão quase azedou o caldo. KKKKK. Para deixar o time mais fresco, o Abel voltou do intervalo com Maurício e Flaco Lopes, que com 1 minuto perdeu essa chance. Acho que ele escolheu o pé errado para atacar a bola. Papai Abel vai puxar a orelha. Ele é um rapaz espetacular, mas ele é distraído. Ele é distraído. Ele sabe que naquela bola que falhou, sabem aquela que ele falhou? Eu se amanhã chegar lá e se olhar para ele assim, o que é que tens que fazer ali? Ele vai dizer, aí professor, era com o pé direito. Então se nós treinamos isso, porque é que tu não fazes? E o primeiro gol palmeirense na Copa do Mundo foi de um palestino nascido na Dinamarca. O Wissam Abu Ali marcou contra. Área, gol! O Abu Ali é do Al-Ahly, mas é do Brasil! Vibra a torcida palmeirense! Pode ter demorado, mas quando saiu, aí sim, o primeiro gol de um jogador do Palmeiras nessa competição. Flaco! Até achei que no primeiro eu tinha raspado, aí tinha falado pro Anil. Mas, cara, foi um golaço. A gente treina muito essa transição. Foi espetacular do jeito que saiu e em poucos toques. Era uma jogada que a gente já tinha pré-definida ali. É claro que também tem que enaltecer a nossa pressão, que a gente conseguiu recuperar a bola por dentro. O Flaco fez o movimento perfeito, eu consegui achar um passe super importante e a gente fica muito feliz por essa vitória. Aí o tempo fechou. Na verdade, fechou e abriu várias vezes. Mas a polícia de Nova Jersey identificou raios no céu, avisou as autoridades e a FIFA decidiu paralisar a partida, seguindo uma orientação do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos. Tá chovendo, fazendo um baita sol ao mesmo tempo. Tá parecendo São Paulo isso aqui. Parece São Paulo, Ed. Tudo ao mesmo tempo agora. Capa, sol, protetor. Não sabia nem o que estava acontecendo, né? Porque foi bem na hora que aconteceu o segundo gol. E aí eu pensei que ele ia olhar o VAR, aí ele não foi olhar o VAR. Aí depois eu perguntei para ele o que ele tinha ido falar, porque parece que eles têm um radar ali que consegue mostrar tudo o tempo. E aí ele falou que ia ter que parar. Aí bem na hora que ele falou, deu um raio, trovão, sei lá. A bola só voltou a rolar 50 minutos depois e nada de tempestade. Quer dizer, o Estevão saiu meio chuvas e trovoadas. E olha que ele foi escolhido o melhor em campo pela organização pelo segundo jogo seguido. Nenhum jogador gosta de sair do jogo, né? Ainda mais no momento que eu estava bem, tava me sentindo muito bem, estava feliz, estava tendo chance de ataque, mas o Abel sabe de tudo, eu confio no trabalho dele, então se ele acha que a substituição foi para ajudar o time, então fico feliz. Nada que tirasse o treinador do sério nessa tarde quente em Nova Jersey. Boa até para tirar a camisa na comemoração. Eu nem queria tirar, porque quando chegar a casa a minha esposa vai dizer, uma vergonha, não podes fazer isso. Essa questão envolvendo o Flaco Lopes, até a fala do Abel, né, que ele elogia, ao mesmo tempo ele dá uma cornetada no Flaco Lopes. Enfim, me lembra que é um grande mérito do Abel Ferreira, nesses mais de 4 anos, né, de Palmeiras, de nunca desistir de jogador nenhum, mesmo quando o jogador vai mal, quando o jogador não acerta de início, ele insiste, ele acredita. Tem sido assim com o Flaco Lopes, tenho certeza que vai ser assim com o Vitor Roque. De alguns ele desiste. Né? Nem sempre ele vai acertar. Não, é o que eu ia dizer, Eugênio. Nem sempre ele vai acertar. Tem jogador que ele insistiu, não deu certo, o cara foi embora. E pode estar melhor em outro time, por exemplo, o Merentiel está lá no Boca, mas o Rafael Veiga, o Rony, o Zé Rafael, o Mike, o Marcos Rocha, todos esses trouxeram alegrias para o torcedor do Palmeiras e foram contestados por um bom tempo por o Giai.
que começou muito mal. Mais recente, né? E o próprio Flaco Lopes teve momentos ruins, está num momento bom, e o Abel Ferreira insiste, acredita, deve, desculpe a expressão, mas numa linguagem bem popular, deve encher o saco do cara no treino. E enche mesmo. Né? Certamente ele enche. O bom técnico é esse que não é sempre bonzinho, tem que ficar ali no pé do cara. Ele mostrou que ele deve ficar no pé do Flaco Lopes. E provavelmente do Vitor Roque, que não tá fazendo gol, não tá... Eu já vi palmeirense chamando o cara de bagre. Acho que bagre não é, pode não estar na melhor fase, mas bagre tá longe. E o Abel Ferreira vai insistir. Mari Pereira, Gustavo Zupac fez uma pergunta. Que susto. Ele acertou... Eu mudei abruptamente, né, Mari? Até te assustei, desculpa, Mari. O Abel Ferreira acertou nas substituições ou ele errou inicialmente ali na escalação e corrigiu no meio do jogo? A pergunta é muito boa do Zupac. Diga, Mari. Pois é, a pergunta é muito boa mesmo, de fato. A gente vem debatendo isso. Estava ontem no Linha de Passe, pós-jogo, também no Sport Center da noite. Para mim, ele errou no Rafael Veiga, que eu cravo assim, né? Eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre Vitor Roque e Flaco, pensando muito com a cabeça do Abel, tá? Você começou, né, a conversa falando sobre o Abel ser um cara que insiste muito nos jogadores e por isso que, para mim, contra o Inter Miami, eu ainda acho que ele vai de Vitor Roque. Pela situação de jogo, pelo campo que o Inter Miami oferece para o adversário atacar, eu ainda acho que ele vai de Vitor Roque. E ontem, uma coisa específica que ele falou na coletiva também me pega para esse lado, que ele fala, né, que o Vitor Roque faz o trabalho sujo que ninguém gosta de fazer e o Flaco entra para comer o filé mignon, onde todo mundo já está cansado. Então, para mim, o Abel ele vai dando ali alguns indícios de que ainda pode, sim, apostar no Vitor Roque. É por isso que eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que o Flaco entra muito bem, começou o jogo contra o Cruzeiro e não foi bem, foi substituído, o Palmeiras perdeu aquela partida. Eu ainda não tenho convicção de que, sim, o Flaco Lopes, ele é o titular do Palmeiras. Para mim, Maurício é titular do Palmeiras. Aí sim, quando eu falo das mexidas do Abel... Esse tá sempre bem, né? Ontem, para mim, ele está sempre bem, ele sempre entra, dá uma movimentação diferente. O Veiga, no primeiro jogo do Palmeiras, para mim, dentre as substituições, foi o que menos fez a diferença. A gente falou sobre isso, né? O que menos impactou, de fato, na equipe. O coletivo estava funcionando muito bem. Então, na individualidade Veiga e Maurício, eu vou de Maurício. Quase foi expulso o Veiga, hein? Quase foi expulso. Foi por alguns segundos, ali, né? Por alguns minutos foi. Um momento ali que o Palmeiras estava meio nervoso, achei, né? Na entrevista pré-jogo, para mim, o Abel ele não deu indícios de que o Palmeiras esperaria tanto assim o Al-Ahly. Eu achei que foi uma circunstância executada pelos jogadores. Que tudo dentro do plano. Só que o Abel ele faz de tudo para desviar. Como assim? Nessa entrevista antes do jogo, ele falou assim: vou com o Estevão pela esquerda. E isso só acontece no minuto 14, 19. Ele não começa com o Estevão pela esquerda. Ele vai usando isso e o discurso dele nunca entrega a estratégia de jogo dele. Mas aí... Nunca, nem antes nem depois do jogo. Eu acho que ele tergiversa, ele despista antes e depois do jogo o tempo inteiro sobre o que ele queria fazer. E aí você tocou no ponto. Ô, Abel. Eu acho que... Fala, Zupac. O Zupa chamou. Fala, então, Zupa. Só para trazer elementos para essa conversa. No pós-jogo, o José Riveiro, né, o técnico espanhol que assumiu há pouco, fez só o seu segundo jogo à frente do Al-Ahly. Ele tá na linha da Mari em relação à surpresa. Ele falou: eu não esperava que o Palmeiras viesse com um bloco tão baixo. Ele não estava preparado para enfrentar um time com um bloco tão baixo como o Palmeiras. E eu trouxe essa questão pro Abel, se isso foi estratégia ou se foi uma dificuldade de executar a estratégia que ele queria que o time tivesse executado. E o Abel falou que jogou com o clima, que a ideia dele era, no primeiro tempo especialmente, tentar correr menos ou desgastar menos o time, desgastar mais o Al-Ahly, segurar um pouco mais, para no segundo tempo conseguir sair. A questão é que no primeiro tempo, ainda que o time tivesse se portado defensivamente dentro do que o Abel queria, ofensivamente o time não fez a contrapartida dessa estratégia, que era o contra-ataque bem executado, né? Então o time cumpriu 50% daquilo que o Abel queria no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouquinho mais. O Zupac, a única chance de gol real do primeiro tempo foi um contra-ataque do Palmeiras, aquela bola do Estevão. Que ele chuta pra fora, a bola passa raspando. É verdade, mas ele queria mais que isso, né? Pra mim, assim, tá muito claro. Ele assim. acertou pra você na substituição ou ele errou inicialmente na escalação? Não, pra mim tava tudo planejadíssimo. Tudo planejadíssimo. A estratégia era essa: um jogo sob forte calor contra um adversário que tem muita intensidade física, que é um time que é muito talhado para jogar na transição.
Então o que ele fez? Ele entregou a bola pro Al-Ahly e deixou o Al-Ahly se cansar. E ele guardou jogadores que pudessem, no segundo tempo, mudar o jogo para ele. E tirou do banco no intervalo. A atitude do Palmeiras, é só você olhar assim, das maneiras que eu gosto de ler o jogo, de entender o jogo, é o que faz o time com e sem a bola. O Palmeiras sem a bola, ele não pressionou o portador da bola no primeiro tempo. Em momento nenhum. Ele baixou linha, ele protegeu espaços, mas ele nunca estava tentando recuperar a bola no primeiro tempo. E ele foi lidando com isso e soube controlar o jogo assim, porque não é característica do Al-Ahly trabalhar contra uma linha baixa. Como disse o Ribeiro, ele foi surpreendido. No segundo tempo é que foi por pouco tempo isso, porque rapidamente o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Mas ele volta com outra atitude, ele vai para cima, ele passa a pressionar o portador da bola, consegue a falta, sai o gol, e aí imediatamente ele baixa a linha de novo e fala, agora eu vou ficar de novo esperando você aqui, mostra o que você pode. E esse gol de contra-ataque que a gente está vendo agora, que bolão, é o Maurício que toca a bola, né? Mas o Maurício falou, o Flaco também falou, treinamos a exaustão essa jogada, sabíamos que haveria um espaço entre os zagueiros do Al-Ahly, estava tudo planejado meticulosamente. O Palmeiras ia fazer isso. Então ele volta para o segundo tempo com jogadores mais agressivos, mais frescos, que poderiam... Enquanto isso, ele cansou o time do Al-Ahly com o Veiga e com o Tigrinho, com o Vitor Roque, porque o Vitor Roque é um cara que fisicamente, ele, como foi dito aqui pela Mari, ele faz o trabalho sujo. E aí, quando o adversário já está um pouco mais desgastado, você coloca os jogadores frescos que entram para resolver a parada. Posso resumir o que você está dizendo? Uma pena que o jogo foi interrompido, Abel. Depois a gente pode entrar nessa questão das interrupções, porque quando você para o jogo, o que volta é um arremedo de futebol. É assim, tem que terminar esse jogo aqui. Aí não tem mais estratégia, não tem mais... As coisas estão completamente dispersas. Mas aqueles minutos até o jogo ser interrompido, eles eram a execução fiel do plano do Abel Ferreira para a partida. Posso tentar resumir com outras palavras o que você está dizendo, a Mari? É isso aí, torcida palestrina. Que vitória sensacional foi essa do Palmeiras para cima da equipe do Al-Ahly, 2-0. Palmeiras jogando muito, Flaco Lopes, que golaço de contra-ataque. Né, o Maurício ali se destacando no meio de campo do Palmeiras. Eu estou muito feliz com essa atuação do Verdão, né? Vamos torcer para que o Palmeiras consiga essa grande classificação e vamos para as oitavas de final com tudo, né? Eu estou muito confiante. A gente viu aí o Flamengo ganhando de 3-1, né? Surpreendendo, né? Ganhando de 3-1 a equipe do Chelsea. Então, assim, os brasileiros têm que respeitar os brasileiros acima de tudo. Acima de tudo, né? Não é somente torcer para o Palmeiras ou torcer para o Botafogo, né? Nós temos que, assim, a mídia, inclusive a mídia paulista, todo mundo de todo o Brasil tem que bater palmas para o que os brasileiros estão fazendo na competição, né? Então, assim, eu estou muito confiante. Vamos calar a boca ainda de mais gente. Os brasileiros vão avançar para as quartas, quem sabe numa semi, quem sabe numa final, quem sabe não ganhar um título da Copa do Mundo de Clubes, por que não? Potencial, né? O Palmeiras tem, o Flamengo tem, o Botafogo tem, o Fluminense tem, então assim, eu estou muito confiante, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, quem foi o melhor, né, do Palmeiras dentro de campo. Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. E agora, né, para finalizar, antes de finalizar, o volante, né, Aníbal Moreno sofre edema na coxa e não jogará a partida contra o Inter Miami. Então, essa informação de agora acabou de sair. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa informação, né? Vocês acham quem, né, o Abel Ferreira vai colocar no lugar do Aníbal Moreno? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. E até a próxima!